Capítulo 4. Chamado à santidade, primeira comunhão, graças e fraqueza. Esqueci-me ainda de alguns pequenos detalhes de minha infância, antes de vossa entrada no Carmelo. Não vos falei de meu amor pelas imagens e pela leitura. Entretanto, madre querida, devo às belas imagens que vós me mostráveis como recompensa uma das mais doces alegrias e das mais fortes impressões que me excitaram à prática da virtude. Eu esquecia as horas ao olhá-las. Por exemplo, a florzinha do divino prisioneiro me dizia tantas coisas que eu ficava aí mergulhada. Vendo que o nome de Paulina estava escrito embaixo da florzinha, teria desejado que o de Teresa também estivesse, e oferecia-me a Jesus para ser sua florzinha. Se eu não sabia jogar, gostava muito da leitura, e teria passado nisso a minha vida. Felizmente, tinha para guiar-me anjos da terra, que me escolhiam livros que, ao mesmo tempo em que me divertiam, alimentavam o meu coração e meu espírito. E depois eu não devia passar senão um tempo a ler, o que me era assunto de grandes sacrifícios, que interrompiam muitas vezes minha leitura no meio da passagem mais atraente. Essa atração pela leitura durou até minha entrada no Carmelo. Dizer o nome de livros que passaram pelas minhas mãos não me seria possível. Mas nunca Deus permitiu que eu lesse um só, capaz de me fazer mal. É verdade que, ao ler certos relatos de cavalaria, não sentia sempre no primeiro momento o verdadeiro da vida. Mas logo Deus me fazia sentir que a verdadeira glória é aquela que durará eternamente, e que para alcançá-la não era preciso fazer obras grandiosas, mas esconder-se e praticar a virtude, de sorte que a mão esquerda ignore o que a direita faz. Foi assim que, ao ler os relatos das ações patrióticas de heroínas francesas, particularmente as da venerável Joana d'Arc, tinha um grande desejo de imitá-las. Parecia sentir em mim o mesmo ardor do qual estavam animadas, a mesma inspiração celeste. Então recebi uma graça que sempre considerei como uma das maiores de minha vida, pois nessa idade não recebia luzes como agora, quando estou inundada delas. Pensei que tinha nascido para a glória, e buscando o meio de alcançá-la, Deus inspirou-me os sentimentos que acabo de escrever. Fez-me compreender também que minha glória não apareceria aos olhos mortais, que ela consistiria em tornar uma grande santa. Esse desejo poderia parecer temerário, se for considerado quanto eu era fraca e imperfeita, e quanto sou ainda agora, após 7 anos passados em religião. No entanto, sinto sempre a mesma confiança audaciosa de tornar-me uma grande santa, pois não conto com os meus méritos, não tenho nenhum. Mas espero naquele que é a virtude, a própria santidade. É ele só que, se contentando com meus fracos esforços, me elevará até ele, e cobrindo-me com os seus méritos infinitos, me fará santa. Não pensava então que era preciso sofrer muito para alcançar a santidade. Deus não tardou em mostrá-lo a mim, ao me enviar as provações que contei acima. Agora devo retomar o meu relato no ponto em que o deixei. 3 meses após minha cura, papai nos fez viajar a Alenço.
Era a primeira vez que voltava aí, e minha alegria foi muito grande ao rever os lugares onde se tinha passado minha infância. Sobretudo, poder rezar junto ao túmulo de mamãe e pedir-lhe que me protegesse sempre. Deus me fez a graça de conhecer o mundo apenas o bastante para desprezá-lo e me afastar dele. Poderia dizer que foi durante a minha estada em Alenço que fiz minha primeira entrada no mundo. Tudo era alegria, felicidade em minha volta. Eu era festejada, mimada, admirada. Numa palavra, minha vida durante 15 dias só foi cheia de flores. Confesso que essa vida tinha encantos para mim. A sabedoria tem muita razão ao dizer que o feitiço das bagatelas do mundo seduz o espírito mais afastado do mal. Aos 10 anos, o coração se deixa facilmente deslumbrar. Por isso, vejo como uma grande graça não ter ficado em Alenço. Os amigos que tínhamos aí eram mundanos demais. Sabiam demais aliar as alegrias da terra com o serviço de Deus. Não pensavam bastante na morte, e no entanto a morte veio visitar um grande número de pessoas que conheci, jovens, ricas e felizes. Gosto de voltar em pensamento aos lugares encantadores onde elas viveram, perguntar-me onde estão, o que lhes resta dos castelos e dos parques onde as vi gozar das comodidades da vida. E vejo que tudo é vaidade e aflição de espírito debaixo do sol. Que o único bem é amar a Deus de todo o seu coração e ser aqui embaixo pobre de espírito. Talvez Jesus tenha querido mostrar-me o mundo antes da primeira visita que ele devia fazer-me, a fim de que eu escolhesse mais livremente o caminho que devia prometer-lhe seguir. A época da minha primeira comunhão ficou gravada no meu coração, como uma lembrança sem nuvens. Parece-me que não podia estar mais bem disposta do que estive, e depois meus sofrimentos de alma me deixaram durante quase um ano. Jesus queria fazer-me saborear uma alegria tão perfeita quanto é possível neste vale de lágrimas. Vós vos lembrais, Madre querida, do arrebatador livrinho que me destes 3 meses antes de minha primeira comunhão? Foi ele que me ajudou a preparar o meu coração de uma maneira contínua e rápida, pois se fazia muito tempo que eu já me preparava. Era preciso dar-lhe um novo impulso, enchê-lo de flores novas, a fim de que Jesus pudesse aí repousar com prazer. Todo dia eu fazia um grande número de práticas que formavam tantas flores. Fazia ainda o maior número de aspirações que havíeis escrito em meu livrinho para cada dia, e esses atos de amor formavam botões de flores. Toda semana me escrevíeis uma bonita cartinha que enchia minha alma de pensamentos profundos e me ajudava a praticar a virtude. Era um consolo para vossa pobre filhinha, que fazia um tão grande sacrifício em aceitar não ser toda a tarde preparada sobre vossos joelhos, como tinha sido sua querida Celina. Era Maria que substituía Paulina para mim. Sentava-me em seus joelhos e aí escutava avidamente o que ela me dizia. Parecia-me que todo o seu coração, tão grande, tão generoso, passava em mim. Como os ilustres guerreiros ensinavam a seus filhos o ofício das armas, assim me falava ela dos combates da vida, da palma dada aos vitoriosos. Maria me falava ainda
das riquezas imortais que é fácil amontoar cada dia, da infelicidade de passar sem querer dar-se ao trabalho de estender a mão para pegá-las, pois ela me indicava o meio de ser santa pela fidelidade às menores coisas. Deu-me o folheto da renúncia, que eu meditava com delícias. Ah, como era eloquente a minha querida madrinha! Gostaria de não ser a única a ouvir seus ensinamentos profundos. Sentia-me tão tocada que, na minha ingenuidade, acreditava que os maiores pecadores teriam sido tocados como eu e que, deixando suas riquezas perecíveis, não teriam querido ganhar senão as do céu. Nessa época, ninguém me ensinara ainda o meio de fazer oração. No entanto, tinha muita vontade, mas Maria, me achando bastante piedosa, não me deixava fazer senão minhas orações. Um dia, uma de minhas mestras da abadia perguntou-me o que eu fazia nos feriados, quando estava sozinha. Respondi-lhe que ia para trás de minha cama, no espaço vazio que havia, e que me era fácil fechar com a cortina, e que lá eu pensava. Mas em que pensais? Me disse ela. Penso em Deus, na vida, na eternidade. Enfim, eu penso. A boa religiosa riu muito de mim. Mais tarde, ela gostava de lembrar-me o tempo em que pensava, perguntando-me se eu pensava ainda. Compreendo agora que fazia a oração sem o saber e que Deus já me instruía em segredo. Os 3 meses de preparação passaram rápido. Logo tive de entrar em retiro e, para isso, tornar-me interna em tempo integral, dormindo na abadia. Não posso dizer a doce lembrança que esse retiro me deixou. Verdadeiramente, se sofri muito como interna, fui largamente paga pela felicidade inefável desses poucos dias passados na espera de Jesus. Não creio que se possa saborear esta alegria em outro lugar, que não sejam as comunidades religiosas. Sendo pequeno o número das crianças, é fácil ocupar-se de cada uma, em particular. E, de fato, nossas mestras nos prodigalizavam nessa época cuidados maternais. Ocupavam-se ainda mais de mim do que das outras. Toda noite, a primeira mestra vinha com sua pequena lanterna dar-me um beijo na minha cama, mostrando-me grande afeição. Uma noite, comovida com sua bondade, disse-lhe que ia confiar-lhe um segredo, e, tirando misteriosamente meu precioso livrinho, que estava debaixo do meu travesseiro, mostrei-o com os olhos brilhantes de alegria. De manhã, achei muito gentil ver todas as alunas levantarem-se ao toque de despertar e fazer como elas, mas não estava habituada a me arrumar sozinha. Maria não estava lá para me frisar. Por isso, era obrigada a ir timidamente apresentar meu pente à mestra camareira. Ela ria ao ver uma moça de 11 anos que não sabia se arrumar. No entanto, me penteava, mas não tão suavemente como Maria. E apesar disso, eu não ousava gritar, o que me acontecia todos os dias sob a suave mão da madrinha. Fiz a experiência durante meu retiro que era uma criança mimada e envolvida como há poucas na terra, sobretudo entre as crianças que estão privadas de sua mãe. Todos os dias, Maria e Leônia vinham me ver com papai, que me enchia de mimos. Por isso, não sofri da privação de estar longe da família, e nada veio obscurecer o belo céu do meu retiro.
Eu escutava com muita atenção as instruções que o abade Dom Domim nos dava e escrevia o seu resumo. Para os meus pensamentos, não quis escrever nenhum, dizendo que me lembraria bem deles, o que foi verdade. Era para mim uma grande alegria ir com as religiosas a todos os ofícios. Eu me fazia notar no meio de minhas companheiras por um grande crucifixo que Leônia me dera e que colocava na minha cintura à maneira dos missionários. Esse crucifixo fazia inveja às religiosas que pensavam que eu quisesse, ao carregá-lo, imitar minha irmã Carmelita. Ah, era exatamente para ela que iam os meus pensamentos. Sabia que minha Paulina estava em retiro como eu, não para que Jesus se dê a ela, mas para dar-se ela mesma a Jesus. Essa solidão, passada na expectativa, me era, pois, duplamente querida. Lembro-me que certa manhã me encaminharam para a enfermaria, porque tossia muito. Desde minha doença, minhas mestras prestavam uma grande atenção em mim, por uma leve dor de cabeça, ou então, se me viam mais pálida que de costume, elas mandavam tomar ar ou descansar na enfermaria. Vi minha Celina querida entrar. Ela obtivera a permissão para ver-me, apesar do retiro, para oferecer-me uma imagem que me deu muito prazer. Era a florzinha do divino prisioneiro. Oh, como foi agradável receber essa lembrança da mão de Celina. Quantos pensamentos de amor não tive por causa dela. Na vigília do grande dia, recebi a absolvição pela segunda vez. Minha confissão geral deixou-me uma grande paz na alma, e Deus não permitiu que a mais leve nuvem viesse perturbá-la. Após o meio-dia, pedi perdão a toda a família que veio ver-me, mas só pude falar por minhas lágrimas. Estava emocionada demais. Paulina não estava lá. No entanto, sentia que ela estava perto de mim, pelo coração. Ela tinha enviado uma bela imagem por Maria. Eu não me cansava de admirá-la e fazer todo mundo admirá-la. Paulina não estava lá. No entanto, sentia que ela estava perto de mim, pelo coração. Ela tinha enviado uma bela imagem por Maria. Eu não me cansava de admirá-la e fazer todo mundo admirá-la. Eu tinha escrito ao bom padre Pichon para recomendar-me as suas orações, dizendo-lhe também que logo eu seria carmelita e que então ele seria meu diretor. É o que de fato aconteceu 4 anos mais tarde, pois foi no Carmelo que lhe abri a minha alma. Maria deu-me uma carta dele. Verdadeiramente, eu estava demasiado feliz. Todas as felicidades me chegavam juntas. O que me deu mais prazer na carta foi esta frase: amanhã subirei ao santo altar por vós e vossa Paulina. Paulina e Teresa tornaram-se, em 8 de maio, mais unidas ainda, visto que Jesus parecia confundi-las ao inundá-las com suas graças. O belo dia entre os dias chegou afinal. Que inefáveis lembranças deixaram em minha alma os menores detalhes desse dia do céu. O alegre despertar da aurora, os beijos respeitosos e ternos das mestras e das grandes companheiras. O grande quarto repleto de flocos de neve, com o qual cada criança se via revestida por sua vez. Sobretudo, a entrada na capela e o canto matinal do belo cântico.
ó santo altar que os anjos rodeiam. Mas não quero entrar nos detalhes. Há coisas que perdem o seu perfume quando são expostas ao ar. Há pensamentos da alma que não se pode traduzir em linguagem da terra, sem perder o seu sentido íntimo e celeste. São como essa: pedra branca que será dada ao vencedor e sobre a qual está escrito um nome que ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Ah, como foi doce o primeiro beijo de Jesus à minha alma! Foi um beijo de amor. Eu me senti amada. E dizia também: eu vos amo, dou-me a vós para sempre. Não houve pedidos, lutas, sacrifícios. Fazia tempo, Jesus e a pobre Teresinha se tinham olhado e compreendido. Nesse dia, não era mais um olhar, mas uma fusão. Não eram mais dois. Teresa desaparecera, como a gota de água se perde no meio do oceano. Só ficava Jesus. Ele era o Senhor, o Rei. Teresa não lhe pedira que lhe tirasse a sua liberdade, porque sua liberdade lhe dava medo. Ela se sentia tão fraca, tão frágil, que para sempre queria unir-se à força divina. Sua alegria era grande demais, profunda demais, para que pudesse contê-la. Lágrimas deliciosas a inundaram logo, para grande espanto de suas companheiras, que mais tarde diziam uma à outra: por que ela chorou? Tinha alguma coisa que a incomodava? Não era mais por não ver sua mãe junto a ela? Ou sua irmã, que ela tanto ama, que é a Carmelita? Elas não compreendiam que toda a alegria do céu que vem a um coração, esse coração exilado, não pode suportá-la sem derramar lágrimas. Oh, não! A ausência de mamãe não me causava sofrimento no dia de minha primeira comunhão. O céu não estava na minha alma? E mamãe não havia tomado o lugar fazia tempo? Assim, ao receber a visita de Jesus, recebia também a de minha mãe querida, que me abençoava, alegrando-se com minha felicidade. Eu não chorava a ausência de Paulina. Sem dúvida, teria sido bom vê-la ao meu lado, mas fazia tempo que meu sacrifício era aceito. Nesse dia, a alegria só enchia o meu coração. Unia-me a ela, que se dava irrevogavelmente àquele que se dava tão amorosamente a mim. À tarde, fui eu quem pronunciou o ato de consagração à Santa Virgem. Era muito justo que eu falasse em nome de minhas companheiras, a minha Mãe do Céu. Eu que fora privada tão jovem de minha Mãe da Terra. Pus todo o meu coração a lhe falar, a consagrar-me a ela, como uma criança que se joga entre os braços de sua mãe e lhe pede para velar sobre ela. Parece-me que a Santíssima Virgem teve de olhar sua pequena flor e sorrir-lhe. Não fora ela quem a curara com um visível sorriso? Não fora ela que depositara no cálice de sua florzinha seu Jesus, a flor dos campos, o lírio do vale? À noite desse belo dia, encontrei minha família da terra. Já de manhã, depois da missa, tinha abraçado o papai e todos os meus queridos parentes. Mas então era a verdadeira reunião. Papai, tomando a mão de sua pequena rainha, dirigiu-se para o Carmelo. Então vi minha Paulina, tornada a esposa de Jesus. Via com seu véu branco
como o meu e sua coroa de rosas. Ah, minha alegria foi sem amargura. Esperava juntar-me logo a ela e esperar com ela o céu. Não fiquei sensível à festa de minha família, que ocorreu na tarde de minha primeira comunhão. O belo relógio que meu rei me deu causou-me um grande prazer, mas minha alegria era tranquila, e nada veio perturbar minha paz íntima. Maria levou-me com ela na noite que se seguiu a esse belo dia, pois os dias mais radiosos são seguidos de trevas. Só o dia da primeira, da única, da eterna comunhão do céu é sem ocaso. O dia seguinte ao da minha primeira comunhão foi ainda um belo dia, mas foi marcado de melancolia. A bela roupa que Maria comprara para mim, todos os presentes que recebera, não me enchiam o coração. Só havia Jesus para me contentar. Aspirava pelo momento em que poderia recebê-lo pela segunda vez. Cerca de um mês após a minha primeira comunhão, fui confessar-me para a Ascensão. E ousei pedir a permissão para fazer a Santa Comunhão. Contra toda a esperança, o padre permitiu, e tive a felicidade de ir ajoelhar-me à Santa Mesa entre Papai e Maria. Que doce lembrança guardei dessa segunda visita de Jesus. Minhas lágrimas correram ainda com uma inefável doçura. Eu repetia sem cessar para mim mesma estas palavras de São Paulo: não sou mais eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Desde essa comunhão, meu desejo de receber Deus tornou-se cada vez maior. Obtive a permissão de fazê-la em todas as principais festas. Na véspera desses dias felizes, Maria me tomava de noite sobre os seus joelhos e me preparava como fizera para a minha primeira comunhão. Lembro-me que uma vez me falou do sofrimento, dizendo-me que eu provavelmente não andaria por esse caminho, mas que Deus me carregaria sempre como uma criança. No dia seguinte ao de minha comunhão, as palavras de Maria me voltaram ao pensamento. Senti nascer em meu coração um grande desejo do sofrimento e, ao mesmo tempo, a íntima segurança de que Jesus me reservava um grande número de cruzes. Senti-me inundada de consolações tão grandes que as olho como uma das graças maiores de minha vida. O sofrimento tornou-se meu atrativo. Tinha encantos que me arrebatavam sem conhecê-los bem. Até então, eu sofrera sem amar o sofrimento. Desde esse dia, senti por ele um verdadeiro amor. Sentia também o desejo de só amar a Deus, de encontrar alegria somente nele. Muitas vezes, durante minhas comunhões, eu repetia estas palavras da imitação: ó Jesus, doçura inefável, transformai para mim em amargura todas as consolações da terra. Essa oração saía de meus lábios sem esforço, sem coação. Parecia-me que a repetia não por minha vontade, mas como uma criança que repete as palavras que uma pessoa amiga lhe expira. Mais tarde vos direi, madre querida, como Jesus se agradou em realizar o meu desejo, como só ele sempre foi minha doçura inefável. Se vos falasse disso, desde já seria obrigada a antecipar no tempo de minha vida de moça. Ainda me restam muitos detalhes a vos dar sobre minha vida de criança. Pouco tempo depois de minha primeira comunhão, entrei de novo em retiro para minha confirmação. Tinha me preparado com muito cuidado
para receber a visita do Espírito Santo. Não compreendia que não se desse uma grande atenção à recepção desse sacramento de amor. Comumente, só se faz um dia de retiro para a confirmação. Mas Monsenhor, não tendo podido vir no dia marcado, tive a consolação de ter 2 dias de solidão. Para distrair-nos, nossa mestra nos levou ao Monte Cassino. E aí colhi mãos cheias de grandes margaridas para a festa de Corpus Christi. Ah, como minha alma estava alegre! Como os apóstolos, eu esperava com alegria a visita do Espírito Santo. Regozijava-me com o pensamento de ser em breve perfeita cristã. E, sobretudo, com o de ter eternamente na fronte a cruz misteriosa que o bispo marca ao impor o sacramento. Enfim, o feliz momento chegou. Não senti um vento impetuoso no momento da descida do Espírito Santo, mas essa brisa leve, de que fala o profeta Elias, ter ouvido o murmúrio no Monte Horebe. Nesse dia, recebi a força de sofrer, pois logo depois, o martírio de minha alma devia começar. Foi minha querida pequena Leônia que me serviu de madrinha. Ela estava tão emocionada que não pôde impedir que suas lágrimas escorressem durante toda a cerimônia. Comigo recebeu a Sagrada Comunhão, pois tive ainda a felicidade de unir-me a Jesus nesse belo dia. Após essas deliciosas e inesquecíveis festas, minha vida voltou à rotina. Quer dizer que tive de retomar a vida de interna, que me era tão penosa. No momento de minha primeira comunhão, eu amava essa existência com as crianças de minha idade, todas cheias de boa vontade, tendo tomado, como eu, a resolução de praticar seriamente a virtude. Mas era preciso voltar a estar em contato com alunas bem diferentes, desatentas, que não queriam observar a regra, e isso me tornava muito infeliz. Eu tinha um caráter alegre, mas não sabia entregar-me aos jogos de minha idade. Muitas vezes, durante os recreios, apoiava-me contra uma árvore e lá contemplava o panorama, entregando-me a sérias reflexões. Tinha inventado um jogo que me agradava. Era enterrar os pobres passarinhos que encontrávamos mortos debaixo das árvores. Muitas alunas quiseram ajudar-me, de sorte que nosso cemitério ficou muito bonito, plantado de árvores e de flores proporcionais à grandeza de nossos pequenos emplumados. Gostava também de contar histórias que inventava à medida que me vinham à cabeça. Minhas companheiras então me rodeavam animadas. E às vezes, alunos maiores se misturavam à tropa de ouvintes. A mesma história durava vários dias, pois me comprazia torná-la sempre mais interessante, à medida que via as impressões que ela produzia e que se manifestavam nos rostos de minhas companheiras. Mas logo a mestra me proibiu de continuar com meu ofício de oradora, querendo ver-nos jogar e correr, e não discorrer. Eu retinha facilmente o sentido das coisas que aprendia, mas tinha dificuldade de aprender literalmente. Também para o catecismo, eu pedi quase todos os dias, no ano que procedeu minha primeira comunhão, a permissão de aprendê-lo durante os recreios. Meus esforços foram coroados de sucesso, e fui sempre a primeira. Se por acaso, por uma única palavra esquecida, perdia meu lugar, minha dor se manifestava por lágrimas amargas, que o abade Dom Domim não sabia como acalmar. Ele estava bem contente comigo, não quando eu chorava, e me chamava de seu doutorzinho.
por causa de meu nome, Teresa. Uma vez, a aluna que se seguia a mim não soube fazer à sua companheira a pergunta do catecismo. O abade, tendo em vão feito a volta por todas as alunas, voltou-se para mim e disse que ia ver se eu merecia meu lugar de primeira. Na minha profunda humildade, só esperava por isso. Levantando-me com segurança, disse o que me era pedido sem cometer um erro, para grande espanto de todo mundo. Depois de minha primeira comunhão, meu zelo pelo catecismo continuou até minha saída do pensionato. Eu me saía muito bem nos meus estudos. Quase sempre era a primeira. Meus maiores sucessos eram a história e a redação. Todas as minhas mestras me olhavam como uma aluna muito inteligente. Não era assim na casa de meu tio, onde eu passava por uma ignorantezinha, boa e amável, tendo um juízo reto, mas incapaz e desajeitada. Não estou surpresa por essa opinião que meu tio e minha tia tinha, e têm, sem dúvida, ainda de mim. Eu não falava quase por ser muito tímida. Quando escrevia, meus rabiscos e minha ortografia, o que não é mais que natural, não eram feitas para seduzir. Nos pequenos trabalhos de costura, bordados e outros, eu me saía bem. É verdade, na opinião de minhas mestras, mas a maneira esquerda e desajeitada como segurava meu trabalho justificava a opinião pouco favorável que tinham de mim. Olho isso como uma graça. Deus, querendo meu coração para Ele só, atendia a minha prece, transformando em amargura as consolações da terra. Tinha tanta necessidade disso, porque eu não era insensível aos louvores. Muitas vezes elogiavam diante de mim a inteligência de outros, mas nunca a minha. Então concluí que não a tinha, e me resignava em me ver privada dela. Meu coração sensível e amante se teria facilmente dado se tivesse encontrado um coração capaz de compreendê-lo. Tentei juntar-me às meninas de minha idade, sobretudo com duas delas. Eu as amava e, por seu lado, elas me amavam tanto quanto eram capazes. Mas, ai, como é estreito e volúvel o coração das criaturas. Logo vi que meu amor era incompreendido. Uma de minhas amigas, que fora obrigada a voltar para sua família, retornou alguns meses depois. Durante sua ausência, eu pensava nela, guardando preciosamente um anelzinho que ela me dera. Ao rever minha companheira, minha alegria foi grande. Mas, ai, não obtive senão um olhar indiferente. Meu amor não era compreendido. Senti-o e não me indiguei um afeto que me era recusado. Mas Deus me deu um coração tão fiel que, quando amou puramente, ama sempre. Por isso, continuei a rezar por minha companheira e a amo ainda. Ao ver Celina amar uma de nossas mestras, quis imitá-la. Mas não sabendo ganhar as boas graças das criaturas, não tive sucesso. Oh, feliz ignorância! Como ela me evitou grandes males! Como agradeço a Jesus por não me ter feito encontrar, senão amargura nas amizades da terra. Com um coração como o meu, ter-me-ia deixado pegar e cortar as asas. Então, como eu teria podido voar e repousar? Como um coração entregue ao afeto das criaturas pode unir-se inteiramente a Deus? Sinto que isso não é possível.
sem ter bebido da taça envenenada do amor demasiado ardente das criaturas, sinto que não posso enganar-me, tendo visto tantas almas seduzidas por essa falsa luz, voar como pobres borboletas e queimar suas asas, depois voltar para a verdadeira, a doce luz do amor, que lhes dava novas asas mais brilhantes e mais leves, a fim de poderem voar para Jesus, esse fogo divino que queima sem consumir-se. Ah, eu o sinto. Jesus sabia que eu era fraca demais para expor-me à tentação. Talvez me tivesse deixado queimar inteira pela enganadora luz, se a tivesse visto brilhar aos meus olhos. Não foi assim. Encontrei só a amargura, lá onde as almas mais fortes encontram a alegria, e dela se desprendem por fidelidade. Não tenho, portanto, nenhum mérito em não me ter entregado ao amor das criaturas, visto que só fui preservada disso pela grande misericórdia de Deus. Reconheço que sem Ele eu poderia ter caído tão baixo quanto Santa Madalena, e a profunda palavra de Nosso Senhor a Simão ressoa com grande doçura em minha alma. Eu o sei. Aquele a quem se remite menos, ama menos. Mas sei também que Jesus remitiu mais a mim que a Santa Madalena, visto que me remitiu antecipadamente, impedindo-me de cair. Ah, como gostaria de poder explicar o que sinto. Eis um exemplo, que traduzirá um pouco do meu pensamento. Suponho que o filho de um hábil doutor encontre em seu caminho uma pedra que o faça cair, e que na queda ele quebre um membro. Imediatamente o pai vem a ele, levanta-o com amor, cuida de suas feridas, empregando para isso todos os recursos de sua arte. E logo seu filho, completamente curado, testemunha-lhe a sua gratidão. Sem dúvida, esse filho tem toda a razão de amar seu pai. Mas vou ainda fazer uma outra suposição. O pai, tendo sabido que no caminho de seu filho havia uma pedra, se apressa em ir à frente dele e a retira, sem ser visto por ninguém. Certamente esse filho, objeto de sua previdente ternura, não sabendo da desgraça da qual foi livre por seu pai, não lhe testemunhará a sua gratidão, e o amará menos do que se tivesse sido curado por ele. Mas se chegar a saber do perigo do qual acabou de escapar, não o amará mais? Pois bem, eu sou essa criança, objeto do amor previdente de um pai que não enviou o seu verbo para resgatar os justos, mas os pecadores. Ele quer que eu o ame porque me remiu, não muito, mas tudo. Não esperou que eu o amasse muito, como Santa Madalena, mas quis que eu soubesse como ele tinha me amado com o amor de inefável previdência, a fim de que agora eu o ame até a loucura. Ouvi dizer que não se encontrou uma alma pura que ame mais do que uma alma arrependida. Ah, como gostaria de desmentir essa palavra, visto que só fui Percebo estar bem longe de meu assunto, por isso me apresso a voltar a ele. O ano que se seguiu à minha primeira comunhão passou quase todo inteiro sem provações interiores para minha alma. Foi durante meu retiro de segunda comunhão que me vi assaltada pela terrível doença de escrúpulos. É preciso ter passado por esse martírio para compreendê-lo bem. Dizer o que sofri durante 1 ano e meio
me seria impossível. Todos os meus pensamentos e minhas ações mais simples tornavam-se para mim motivo de perturbação. Só encontrava repouso ao dizê-los a Maria, o que me custava muito, porque acreditava ser obrigada a dizer-lhe os pensamentos extravagantes que tinha dela mesma. Assim que meu fardo era deposto, gozava de um instante de paz. Mas essa paz passava como um raio, e logo meu martírio recomeçava. Que paciência não foi preciso à minha querida Maria para escutar-me sem nunca testemunhar aborrecimento? Apenas tinha eu chegado da abadia que ela se punha a frisar o meu cabelo para o dia seguinte. Porque todos os dias, para dar prazer a papai, a pequena rainha tinha os cabelos frisados, para grande espanto de suas companheiras, e sobretudo das mestras, que não viam crianças tão mimadas por seus pais. Durante a sessão, eu não cessava de chorar, contando todos os meus escrúpulos. No fim do ano, tendo Celina terminado seus estudos, voltou para casa e a pobre Teresa, obrigada a voltar sozinha, não tardou a ficar doente. O único encanto que a retinha no internato era viver com sua inseparável Celina. Sem ela, nunca sua filhinha pôde ficar. Saí da abadia com a idade de 13 anos e continuei minha educação tomando várias lições por semana com a senhora Pepinot. Era uma pessoa bem boa, muito instruída, mas tinha um pouco de comportamentos de solteirona. Ela vivia com sua mãe, e era encantador ver o pequeno lar que faziam juntas, a três, pois a gata era da família, e eu devia suportar que ela fizesse o seu ronron em cima dos meus cadernos, e até admirar seu bonito aspecto. Eu tinha a vantagem de viver na intimidade da família. Sendo os Buissonnet longe demais para as pernas, um pouco envelhecidas de minha mestra, ela pedira que eu fosse tomar minhas lições na casa dela. Quando chegava, eu geralmente encontrava só a velha senhora Cochin, que me olhava com seus grandes olhos claros. E depois ela chamava com uma voz calma e sentenciosa: Senhora Pepinot? Senhorita Teresa está aí. Sua filha lhe respondia prontamente com uma voz infantil: Já vou, mamãe. E logo a lição começava. Essas lições tinham ainda a vantagem, além da instrução que eu recebia, de me fazer conhecer o mundo. Quem poderia acreditar? Nesse quarto mobiliado à moda antiga, cercada de livros e de cadernos, eu assistia frequentemente a visitas de todo o gênero. Padres, senhoras, moças e etc. Na medida do possível, a senhora Cochin fazia sala a fim de deixar sua filha me dar a lição. Mas nesses dias eu não aprendia grande coisa. O nariz num livro ouvia tudo o que se dizia, e até o que seria melhor eu não ter ouvido. A vaidade penetra tão facilmente no coração. Uma senhora dizia que eu tinha cabelos belos. Uma outra, ao sair, acreditando não ser ouvida, perguntava quem era essa garota tão bonita. E essas palavras, tanto mais lisonjeiras, porque não eram ditas diante de mim, deixavam na minha alma uma impressão de prazer, que me mostrava claramente quanto estava cheia de amor próprio. Oh, como tenho compaixão das almas que se perdem! É tão fácil extraviar-se das sendas floridas do mundo. Sem dúvida,
Para uma alma um pouco elevada, a doçura que oferece está misturada de amargura, e o vazio imenso dos desejos não poderiam estar cheios por louvores de um instante. Mas se meu coração não tivesse sido elevado para Deus desde seu despertar, se o mundo me tivesse sorrido desde minha entrada na vida, o que eu me teria tornado? Ó Madre querida, com que gratidão canto as misericórdias do Senhor. Não me disse segundo estas palavras de sabedoria, retirada do mundo antes que meu espírito fosse corrompido por sua malícia e que suas aparências enganosas tivessem seduzido a minha alma? A Santíssima Virgem também velava sobre sua florzinha, e não querendo que ela perdesse o brilho, em contato com as coisas da terra, retirou-a na sua montanha, antes que ela desabrochasse. Ao esperar esse feliz momento, Teresinha crescia no amor de sua mãe do céu. Para provar-lhe esse amor, ela fez uma ação que lhe custou muito e que vou contar em poucas palavras, apesar de sua extensão. Quase imediatamente após minha entrada na abadia, fui recebida na Associação dos Santos Anjos. Gostava muito das práticas de devoção que ela me impunha, tendo uma atração toda particular a rezar pelos bem-aventurados espíritos do céu e particularmente aquele que Deus me dera para ser o companheiro de meu exílio. Algum tempo após a minha primeira comunhão, a fita de aspirante às filhas de Maria substituiu a dos santos anjos. Mas deixei a abadia sem ser recebida na Associação da Santa Virgem. Tendo saído antes de ter terminado meus estudos, não tinha permissão de entrar como antiga aluna. Reconheço que esse privilégio não excitava meu desejo, mas pensando que todas as minhas irmãs tinham sido filhas de Maria, temia ser menos que elas, a filha de minha mãe dos céus. Também fui bem humildemente, embora isso me custasse, pedir a permissão de ser recebida na Associação da Santa Virgem na abadia. A primeira mestra não quis recusar-me, mas pôs a condição de que eu fosse 2 dias por semana, de tarde, a fim de mostrar se era digna de ser admitida. Bem longe de me dar alegria, essa permissão custou-me extremamente. Não tinha como as outras antigas alunas, mestra amiga, com a qual pudesse passar várias horas. Por isso, me contentava em ir saudar a mestra. Depois, trabalhava em silêncio, até o fim da lição de costura. Ninguém prestava atenção em mim. Por isso, subia na tribuna da capela e ficava diante do Santíssimo Sacramento até o momento em que papai vinha buscar-me. Era minha única consolação. Jesus não era meu único amigo? Não sabia falar senão a ele. As conversas com as criaturas, mesmo as conversas piedosas, me cansavam a alma. Sentia que valia mais falar a Deus que falar de Deus, porque se mistura tanto amor próprio nas conversações espirituais. Era unicamente pela Santa Virgem que eu vinha à abadia. Às vezes me sentia só, bem só, como nos dias de minha vida de interna, quando passeava triste e doente no grande pátio. Repetia essas palavras que sempre faziam renascer a paz e a força em meu coração. A vida é teu navio e não tua morada. Quando pequenina, essas palavras me davam coragem.
Agora ainda, apesar dos anos que fazem desaparecer tanto as impressões de piedade infantil, a imagem do navio encanta ainda minha alma e a ajuda a suportar o exílio. A sabedoria também não diz que a vida é como um navio que fende as ondas agitadas e não deixa atrás dele nenhum traço de sua passagem rápida? Quando penso nessas coisas, minha alma mergulha no infinito. Parece-me já tocar a margem eterna. Parece-me receber os abraços de Jesus. Creio ver minha mãe do céu vindo ao meu encontro com papai, mamãe, os 4 anjinhos. Creio gozar, enfim, para sempre, da verdadeira, da eterna vida em família. Antes de ver a família reunida no lar paternal dos céus, eu devia passar ainda por muitas separações. No ano em que fui recebida como filha da Santa Virgem, ela arrebatou-me minha querida Maria, o único apoio de minha alma. Era Maria que me guiava, me consolava, me ajudava a praticar a virtude. Era meu único oráculo. Sem dúvida, Paulina ficara bem dentro do meu coração. Mas Paulina estava longe, bem longe de mim. Eu sofrera o martírio para habituar-me a viver sem ela, para ter entre mim e ela muros intransponíveis. Mas, enfim, acabara por reconhecer a triste realidade. Paulina estava perdida para mim, quase da mesma maneira como se estivesse morta. Ela me amava sempre, rezava por mim. Mas aos meus olhos, minha Paulina querida se tornara uma santa, que não devia mais compreender as coisas da terra e as misérias da sua pobre Teresa deviam, se ela as tivesse conhecido, espantá-la e impedi-la de amá-la tanto. Aliás, mesmo se eu pudesse confiar-lhe meus pensamentos, como nos Buissonnet, não teria podido. Os parlatórios eram apenas para Maria. Celina e eu só tínhamos a permissão de chegar, no fim, só para ter o tempo de ter o coração oprimido. Assim, eu não tinha na realidade senão Maria. Ela me era, por assim dizer, indispensável. Eu não lhe dizia senão meus escrúpulos e era tão obediente que meu confessor nunca soube da minha vilã doença. E lhe dizia só o número de pecados que Maria permitira que eu confessasse. Nenhum a mais. Também poderia ter passado como sendo a alma menos escrupulosa da terra, embora o fosse em último grau. Maria sabia, portanto, tudo o que se passava na minha alma. Sabia também meus desejos do Carmelo, e eu a amava tanto que não podia viver sem ela. Minha tia nos convidava todos os anos para ir umas após as outras na casa dela em Trouville. Teria gostado muito de ir, mas com Maria. Quando não a tinha, aborrecia-me muito. Uma vez, no entanto, tive prazer em Trouville. Foi no ano da viagem de papai a Constantinopla, para nos distrair um pouco, porque tínhamos muito desgosto de saber que papai estava tão longe. Maria nos enviou, Celina e eu, para passar 15 dias à beira do mar. Diverti-me muito aí porque tinha minha Celina. Minha tia nos proporcionou todos os prazeres possíveis, passeios de burro, pescaria, etc. Eu era ainda bem criança, apesar dos meus 12 anos e meio. Lembro-me da minha alegria ao ver as bonitas fitas azul celeste
que minha tia me dera para meus cabelos. Lembro-me também de ter me confessado em Trouville até esse prazer infantil que me parecia ser um pecado. Uma noite fiz uma experiência que me admirou muito. Maria Guérin, que estava quase sempre doente, choramingava frequentemente. Então minha tia a acariciava. Dava-lhe os nomes mais ternos e minha querida priminha não parava de dizer chorando que tinha dor de cabeça. Eu, que quase todo dia tinha também dor de cabeça e não me queixava disso, quis uma noite imitar Maria. Pus-me a choramingar, numa poltrona, num canto da sala. Logo Joana e minha tia se apressaram em minha volta, perguntando o que eu tinha. Respondi como Maria: estou com dor de cabeça. Parece que queixar-me não ficava bem em mim. Nunca pude convencê-las de que a dor de cabeça me fez chorar. Em vez de me acariciar, falaram como uma pessoa grande e Joana me censurou de faltar com confiança na minha tia, pois pensava que eu tinha uma inquietação de consciência. Enfim, tive o que merecia. Bem resoluta de não mais imitar os outros, e compreendi a fábula. O burro e o cachorrinho. Eu era o burro, que, tendo visto as carícias que eram dadas ao cachorrinho, fora colocar a sua pesada pata sobre a mesa para receber sua parte de beijos. Mas, ai, se não recebi pauladas como pobre animal, fui verdadeiramente paga com a mesma moeda, e essa moeda me curou para sempre do desejo de atrair a atenção. O único esforço que fiz para isso custou-me caro demais. No ano seguinte, que foi o da partida de minha querida madrinha, minha tia convidou-me mais essa vez, sozinha, e eu estava tão deslocada que ao fim de 2 ou 3 dias caí doente, e foi preciso levar-me de volta a Lisieux. Minha doença, que se acreditava que fosse grave, não era senão saudade do Buissonnet. Apenas pus aí o pé que a saúde voltou. E era dessa criança que Deus ia arrebatar o único apoio que a ligava à vida. Assim que soube da determinação de Maria, resolvi não ter mais nenhum prazer na terra. Desde minha saída do internato, instalei-me no antigo quarto de pintura de Paulina e o arranjei ao meu gosto. Era um verdadeiro bazar, um agregado de piedade e curiosidades, um jardim e um aviário. Assim, no fundo, se destacava na parede uma grande cruz de madeira, preta, sem Cristo. Alguns desenhos que me agradavam. Numa outra parede, uma cesta guarnecida de musselina e de fitas rosas com ervas finas e flores. Enfim, na última parede, o retrato de Paulina, aos 10 anos, reinava sozinho. Embaixo desse retrato, eu tinha uma mesa sobre a qual estava colocada uma grande gaiola, contendo um grande número de pássaros, cujo gorjeio melodioso quebrava a cabeça dos visitantes, mas não de sua pequena dona, que os apreciava muito. Havia ainda o pequeno móvel branco, cheio com meus livros de estudos, cadernos e etc. Sobre esse móvel estava colocada uma estátua da Santa Virgem, com vasos sempre cheios de flores naturais, castiçais. Em toda a volta havia uma quantidade de pequenas estátuas de santos e de santas, cestinhas com conchas, caixas em papel bristol e etc.
Enfim, meu jardim era suspenso diante da janela, onde cuidava de potes de flores, as mais raras que podia encontrar. Tinha ainda uma jardineira no interior de meu museu. E aí punha minha planta privilegiada. Diante da janela estava colocada a minha mesa, coberta de um tapete verde. E sobre esse tapete eu tinha posto no meio uma ampulheta, uma pequena estátua de São José, um porta-relógio, cobertas de flores, um tinteiro e etc. Algumas cadeiras mancas e a deslumbrante cama de bonecas de Paulina completavam toda a minha mobília. Verdadeiramente, essa pobre mansarda era um mundo para mim, e como o senhor de Mestre, eu poderia compor um livro intitulado Passeio em redor do meu quarto. Era nesse quarto que eu gostava de ficar sozinha horas inteiras para estudar e meditar diante da bela vista que se estendia diante de meus olhos. Ao saber da partida de Maria, meu quarto perdeu para mim todos os seus encantos. Não queria deixar um só instante a irmã querida que devia desaparecer logo. Quantos anos de paciência a fiz praticar! Toda vez que passava diante da porta de seu quarto, eu batia até que ela mo abrisse e a abraçava de todo o meu coração. Queria fazer provisão de beijos para todo o tempo que devia ficar privada deles. Um mês antes de sua entrada no Carmelo, papai levou-nos a Alenço, mas essa viagem ficou longe de se parecer com a primeira. Tudo foi para mim tristeza e amargura. Não poderia dizer as lágrimas que derramei sobre o túmulo de mamãe, porque esquecera de levar um buquê de centáureas colhidas para ela. Eu verdadeiramente me castigava por tudo. Era o contrário de agora, porque Deus me deu a graça de não ficar abatida por nenhuma coisa passageira. Quando me lembro do tempo passado, minha alma transborda de gratidão ao ver os favores que recebi do céu. Fez-se uma tal mudança em mim que não sou mais reconhecível. É verdade que eu desejava a graça de ter sobre minhas ações um domínio absoluto, de ser delas a senhora e não a escrava. Estas palavras da imitação me tocavam profundamente, mas devia, por assim dizer, comprar com meus desejos essa graça inestimável. Eu não era ainda senão uma criança que não parecia ter outra vontade senão a dos outros, o que fazia as pessoas de Alenço dizer que eu era fraca de caráter. Foi durante essa viagem que Leônia fez a sua experiência com as Clarissas. Fiquei triste com a sua extraordinária entrada, porque a amava muito e não pudera abraçá-la antes de sua partida. Nunca me esquecerei da bondade e do embaraço desse pobre paizinho ao vir nos anunciar que Leônia já usava o hábito de Clarissa. Como nós, ele achava isso esquisito, mas não queria dizer nada, vendo quanto Maria estava descontente. Ele nos levou ao convento e lá senti um aperto de coração, como nunca tinha sentido ao ver um mosteiro. Isso produzia em mim o efeito contrário do Carmelo, onde tudo me dilatava a alma. A vista das religiosas não me encantou muito, e não fui tentada a ficar entre elas. A pobre Leônia estava, no entanto, muito bonita no seu novo traje. Ela nos disse para olhar bem seus olhos, porque não devíamos mais revê-los. As Clarissas só se mostram de olhos baixos. Mas Deus contentou-se
com 2 meses de sacrifício. E Leônia voltou a mostrar nos seus olhos azuis, bem a miúde molhados de lágrimas. Ao deixar Alenço, eu acreditava que ela ficaria com as Clarissas. Por isso foi, com muita mágoa, que me afastei da triste rua da meia-lua. Éramos apenas 3, e em breve nossa querida Maria também nos deixaria. 15 de outubro foi o dia da separação. Da alegre e numerosa família dos Buissonnet, restavam somente as 2 últimas filhas. As pombas tinham fugido do ninho paterno. As que ficaram, queria voar atrás delas, mas suas asas eram ainda demasiado fracas para que pudessem levantar voo. Deus, que queria chamar para si a menor e a mais fraca de todas, apressou-se a desenvolver suas asas. Ele, que se compraz em mostrar a sua bondade e o seu poder ao servir-se dos instrumentos menos dignos. Quis chamar-me antes de Celina, que sem dúvida merecia mais esse favor. Mas Jesus sabia quanto eu era fraca, e por isso escondeu-me por primeiro na fenda do rochedo. Quando Maria entrou no Carmelo, eu era ainda bem escrupulosa. Não podendo mais confiar-me a ela, voltei-me para o lado dos céus. Foi aos 4 anjinhos que me tinham precedido lá no alto que me dirigi, porque pensava que essas almas inocentes que nunca conheceram as perturbações nem o medo deviam ter piedade de sua pobre irmãzinha que sofria na terra. Falei-lhes com uma simplicidade de criança, fazendo-os notar que, sendo a última da família, tinha sempre sido a mais amada, a mais cumulada das ternuras de minhas irmãs, que se eles tivessem ficado na terra, sem dúvida, ter-me-iam dado provas de afeto. A sua partida para o céu não me parecia uma razão para se esquecerem de mim. Ao contrário, tendo a oportunidade de tirar dos tesouros divinos, deviam pegar aí, para mim, a paz e mostrar-me assim que no céu ainda se sabe amar. A resposta não se fez esperar. Logo a paz veio inundar a minha alma com suas ondas deliciosas, e compreendi que se eu era amada na terra, o era também no céu. Desde esse momento, minha devoção para meus irmãozinhos e irmãzinhas aumentou, e gosto de entreter-me muitas vezes com eles, falar-lhes das tristezas do exílio, do meu desejo de ir logo me juntar a eles na pátria. Se o céu me cumulava de graças, não era porque eu as merecesse. Eu era ainda bem perfeita. Tinha, é verdade, um grande desejo de praticar a virtude, mas me empenhava nisso de maneira estranha. Eis um exemplo. Sendo a última, não estava habituada a servir-me. Celina arrumava o quarto em que dormíamos juntas e eu não fazia nenhum trabalho da casa. Depois da entrada de Maria no Carmelo, acontecia algumas vezes, para dar prazer a Deus, que eu tentava fazer a cama. Ou então, ir na ausência de Celina, guardar à noite seus vasos de flores. Como disse, era para Deus somente que eu fazia essas coisas. Assim, não teria de esperar o obrigado das criaturas. Ai, era tudo diferente. Se Celina tinha a infelicidade de não ter o aspecto de estar feliz e surpresa com meus
servicinhos, eu não ficava contente e lhe provava por minhas lágrimas. Eu era verdadeiramente insuportável por minha sensibilidade grande demais. Assim, se me acontecia causar involuntariamente uma pequena mágoa a uma pessoa que amava, em vez de levantar a cabeça e de não chorar, o que aumentava minha falta em vez de diminuí-la, chorava como uma Madalena, e quando começava a consolar-me da coisa em si, chorava por ter chorado. Todos os raciocínios eram inúteis, e eu não conseguia corrigir-me desse feio defeito. Não sei como acalentava o doce pensamento de entrar no Carmelo, estando ainda nas faixas da infância.